E aí pessoal, tudo bem? Vai fazer vestibular de medicina? Gosta de medicina? Então você vai adorar esse primeiro caso clínico que eu vou trazer esse ano. Eu sou médico, trabalho em UTI, mas sou professor de Física e Química também, tenho um curso de Física e Química para alunos que querem medicina, né? Para os alunos que vão tentar vestibular para medicina, para os futuros médicos. E a minha ideia com os casos clínicos é aproximar esses alunos que têm essa paixão pela medicina do dia a dia de um médico. Na minha UTI, eu pego os casos mais interessantes e transformo em casos clínicos com uma linguagem que possa ser entendida por um aluno do ensino médio. Na verdade, eu escolho os casos nos quais as minhas decisões foram pautadas muito por conhecimentos do ensino médio. Aquela física, aquela química que você está estudando agora no ensino médio. Então, é uma forma de aproximar os alunos e deixar o estudo mais prazeroso. Espero que você goste. Então, o caso clínico completo aqui no meu canal do YouTube. Bons estudos! E aí pessoal, seja bem-vindo ao nosso primeiro caso clínico, que vai ser uma série de vídeos com o objetivo de trazer a medicina mais real, né, casos reais, para o aluno do ensino médio, para que ele veja como o assunto de física e de química que ele estuda no ensino médio é aplicado no dia a dia de um médico, né, com o objetivo de fazer o seu estudo ficar mais prazeroso. Então, vamos lá. Nosso primeiro caso clínico vai ser sobre um problema clínico chamado hiponatremia, tá? Por isso que o nome tá faltando sal, e eu botei aqui esse desenho, né? Não sei se alguém não conhece. Isso aqui é um dono de um dos restaurantes mais famosos do mundo, né? E ele tem essa fama aqui de jogar sal na carne dessa forma aqui, escorregando pelo cotovelo. Achei que tem tudo a ver com o nosso caso de hoje. Vamos lá, pessoal. Então, já que esse é o primeiro caso clínico, ele vai ser um pouquinho mais longo, porque ele vai ser um pouquinho mais explicado. Tem muita coisa que eu vou explicar nesse primeiro e que nos próximos eu não vou precisar me aprofundar muito, tá? Vamos lá. Todo paciente que chega no hospital, seja por qualquer doença que seja, é preciso que a gente investigue essa doença. Essa investigação é muito parecida com a investigação que você já viu em alguma série de televisão, né? Uma investigação policial. A gente precisa tentar contar a história dessa doença. Como foi que ela se desenvolveu, para que a gente possa chegar no diagnóstico mais preciso possível e aí utilizar o nosso arsenal terapêutico para poder tratar esse paciente. A história ela começa a ser colhida num processo chamado de anamnese. A anamnese é justamente o que trouxe esse paciente para o hospital. Como é que ele estava antes, quais são as doenças que ele traz, que já são de base dele, né? Vamos lá, com o tempo vocês vão entendendo como é que é esse processo. Para começar, identificação. Paciente JFS, né, são as iniciais do nome do paciente, 62 anos, um paciente do sexo masculino, tá? Bom, QPD. QPD é queixa principal da doença. Aqui, a gente, em uma frase, em algumas palavras, a gente vai definir qual é a queixa principal. Qual foi a principal coisa que trouxe esse paciente para o hospital, tá? Bom, esse paciente foi trazido principalmente por crises convulsivas a 6 horas e RNC, rebaixamento de nível de consciência. Vamos lá. Eu agora, por exemplo, estou consciente. Eu estou com o olho aberto, eu estou acordado. Se por algum motivo eu desmaiasse aqui, isso seria um rebaixamento no meu nível de consciência, tá? Eu entraria em estado, por exemplo, sonolento ou em estado comatoso. Obviamente, tudo que eu estou vendo aqui é utilizando uma linguagem que pode ser entendida por um aluno de ensino médio, tá? Então, algumas simplificações podem ser feitas. Bom, a gente nota primeiro que esse é um quadro bem agudo, né? Esse paciente, crises convulsivas a 6 horas. Essa queixa dá a entender que ele estava bem antes, mas é preciso colher melhor essa história. Peraí, como é que foi? Esse cara estava bem, nunca tinha tido convulsão e de repente começou a convulsionar? Vamos tentar entender. O paciente chegou com rebaixamento de nível de consciência, ou seja, ele está desacordado ou ele está muito sonolento, desorientado. Não tem como perguntar a esse paciente. Se ele fosse trazido, por exemplo, pelo SAMU, por algum outro transporte, sem uma pessoa que conhecesse esse paciente, ia ser dificílimo chegar no diagnóstico, tá?
Mas esse paciente ele chegou com familiares. E aí, eu, em vez de perguntando aos familiares, cheguei nessa história aqui. A história da doença atual, o HDA. Meu HDA foi, o paciente sofreu queda da própria altura, ou seja, ele não caiu de uma escada, ele simplesmente tombou, e aí ele pode ter perdido a consciência e caído, ou tropeçado e caído, há aproximadamente 7 dias, tendo feito tomografia neste serviço, ou seja, no hospital em que eu estava, ele 7 dias atrás foi trazido porque levou uma queda da própria altura batendo na cabeça. Foi feita uma tomografia sem sinais de sangramento, ou seja, ele caiu, bateu a cabeça, perdeu a consciência na hora, mas a tomografia deu normal. Teve alta para casa uns dias depois, tá? Ou seja, o paciente pode ter chegado com rebaixamento de nível de consciência 7 dias atrás, mas não tinha nada na cabeça dele, depois ele foi melhorando e foi para casa. Às 6 horas, iniciou o quadro de convulsão generalizada, convulsão, né? Você deve saber o que é, com posterior rebaixamento do nível de consciência. Então, vamos lá. O paciente, 7 dias atrás, sofreu uma queda da própria altura, bateu a cabeça. Fez a tomografia normal. Foi para casa. 6 horas atrás, ele começou a apresentar convulsões e rebaixamento de nível de consciência. É óbvio que a primeira coisa que a gente pensa aqui é o quê? Na hora que ele bateu a cabeça, pode ter tido um sangramento pequeno na cabeça que não foi na parte no cérebro, né? Que não foi identificado pela tomografia 7 dias atrás, mas esse sangramento foi se prolongando e começou a ocupar um volume importante do cérebro, começou a comprimir estruturas e começou a apresentar problemas neurológicos. Bom, isso é uma hipótese, tá? Eu não tenho certeza de nada disso, é só uma hipótese. E a história das doenças que esse paciente já tem é um paciente hipertenso, diabético e cardiopata. Cardiopata, ou seja, tem doença do coração, a família não soube informar qual a cardiopatia que esse paciente tem. Bom, pode ser muitas coisas. Bom, pessoal, aqui, mais uma vez, cada coisinha que eu estou lendo aqui pode, em algum momento, se transformar em outro caso clínico no futuro, tá? E que aí eu abordo de forma mais aprofundada. Por exemplo, eu disse que o paciente fez uma tomografia. Tomografia é um exame que é feito com radiação, tá? É um exame que é feito com raio-x e tal. Então, vai ter mais para frente um caso clínico em que o foco estará nos exames que o paciente vai estar fazendo do ponto de vista da física desses exames. Então, assim, cada caso clínico vai ter um enfoque principal. Então, vamos lá. Continuando, a segunda parte é fazer o exame físico do paciente. Eu já colhi a história, isso é rápido, tá? Isso é rapidamente, tá? Perguntei para a família como é que foi, tal. Em 1 minuto, 2 minutos, eu já tenho aquela história que eu vi para vocês. Eu vou partir para o exame físico do paciente. Vamos lá. Sinais vitais. O paciente estava com pressão de 11/7, né? 110/70. Mais uma vez, a gente vai ter um caso clínico mais para frente trabalhando com pressão, né? Quando a gente estiver vendo a parte de hidrostática lá no curso, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, pressão, milhões de mercúrio e tal. Uma frequência cardíaca de 132 batimentos por minuto, né? Acima do normal, ele está taquicárdico aqui. A frequência respiratória, o normal é até 18, é considerado normal, pode ser considerado normal. Uma saturação baixa, ele está saturando 90% em ar ambiente. Esse A é ar ambiente. A saturação, também a gente vai ter um caso clínico focado nisso, tá? Mas a saturação, ela deve estar acima de 93% para ser considerada normal, tá? Então, a primeira coisa é, se eu vejo lá o paciente está saturando 90%, eu coloco inicialmente ele no catéter de oxigênio, tá? Que são 2 tubinhos aqui que você coloca e fica injetando oxigênio para esse paciente, né? Para que a sua saturação suba. E o paciente não estava com febre. A priori, não é tão dramático, né? Ele está uma saturação perto do normal e tem uma pressão normal, 11/7 é uma pressão normal. Então, a priori, não é um paciente com emergência absoluta, tá? Vamos lá. Estado geral, foi considerado grave, o estado geral dele, porque, olha só, ele desperta ao chamado, mas não contactua. Então, o paciente estava desacordado, quando você chama, ele abre o olho, mas ele não contactua. Ou seja, está com um rebaixamento importante do nível de consciência, tá? O paciente está acianótico, cianose, ciano, né? Vem de roxo, então o paciente não estava roxo,
Não estava ictérico, que é quando está com a pele amarelada, mas estava hipocorado, ou seja, estava pálido, né? Pouco corado, estava pouco corado, né? E isso aqui é muito comum de ser usado na medicina. 2 cruzes em 4 cruzes. É como se fosse uma nota, sabe quando você dá a nota do teu Uber lá? 4 estrelas em 5 estrelas. 5 é o máximo. Aqui eu estou dizendo que o máximo é 4 cruzes, esse paciente está com 2 cruzes, ou seja, ele está num quadro hipocorado moderado, tá? Bom, aparelho cardiovascular. Esse paciente tem um ritmo cardíaco regular, em 2 tempos. Isso quer dizer que o coração está tu, 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 tu. E as bulhas estão normofonéticas sem sopros. São muitas siglas, pessoal, facilita muito na hora de escrever, né? Bulhas normofonéticas, ele não tá com sopro, né? Aquele tush, tush, ele tá tu, 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 tu. Aparelho respiratório, murmúrio vesicular presente. Murmúrio vesicular é o pulmão. Se você escuta o ar entrando e saindo do pulmão, em ambos os hemitórax, hemitórax esquerdo e hemitórax direito, sem ruídos adventícios, ou seja, sem outros ruídos, porque às vezes você está escutando o pulmão do paciente, você escuta uns roncos, então o pulmão dele aparentemente estava bem. O abdômen dele era globoso, gordinho, né? Depressível, você apertava, né? E ele não gritava de dor nem nada, não tinha sinal de que tivesse algo pior na barriga dele. Não tinha edema de membros inferiores também. De tudo isso aqui, tem algumas coisas importantes que dá para a gente tirar, né? Vamos lá. Respiratório. Esse paciente, se não tem ruído nenhum, ou seja, não tem sinal que ele está com água no pulmão. Isso é muito importante, tá? Porque quando o paciente está congesto, congestão está com muito líquido no corpo, a tendência é que o pulmão dele fique um pouco encharcado. Então você ausculta isso. Então esse paciente não tem. E ele também não tem edemas em membros inferiores. MMII, membros inferiores. Ou seja, é um paciente que não está com excesso de líquido no corpo. Tá? Olha só, é um paciente euvolêmico. Tá? Ele pode estar hipovolêmico, com pouco líquido no corpo, né? Hipervolêmico, isso é muito, ou euvolêmico, normal. Isso aqui é que foi o mais preocupante, né? O paciente, a escala de coma de Glasgow dele deu 7. Essa escala de coma de Glasgow vai até 15, que é o que avalia o nível de consciência do paciente. Uma escala de coma de Glasgow de 7, o paciente está muito apagado, muito inconsciente e tem indicação de ser entubado, tá? Então esse paciente foi enviado para a UTI e lá, logo que ele chegou, com 10 minutos, eu já estava entubando esse paciente, tá bom? Então, vamos lá, já vimos a história do paciente, já fizemos o exame físico do paciente, já sabemos mais ou menos o que ele tem. Qual é o próximo passo agora? Vamos fazer os exames laboratoriais desse paciente, né? Vamos tentar agora, com os exames, tentar descobrir o que esse cara tem, porque agora não dá para saber. Agora, a nossa principal suspeita é a cabeça, né? Mas aqui já vem de cara, ó. Nova tomografia de crânio sem alterações. Ou seja, a tomografia dele não deu alterada. Aí a gente já, peraí, por que danado esse homem está convulsionando? Não tem um histórico de epilepsia, ele nunca convulsionou antes. Isso foi o que a família falou. E o paciente estava bem, e do nada começou a convulsionar, e o crânio, a tomografia de crânio dele normal, vamos investigar. A partir de agora, quais são as principais hipóteses, Bruno? A partir de agora eu tenho 2 hipóteses principais. A primeira, uma infecção, que pode ter levado a um rebaixamento do nível de consciência dele, a convulsão, ou problemas eletrolíticos, tá? Problemas ou seja, os eletrólitos do corpo dele estão desbalanceados. Tá? Um distúrbio hidroeletrolítico. São as 2 principais possibilidades. De cara a gente já vê aqui, ó, que o leucócito do paciente está normal, né? O paciente não teve febre, leucócito normal, a pressão normal, não fala muito a favor de infecção não, tá? Esse paciente pode ser que tenha, mas os sintomas e os sinais não mostram uma possível infecção. Aí, bom, olhando aqui os exames, a gente bate num dado muito, muito interessante. O sódio desse paciente deu 115. Pessoal, o sódio, a quantidade de sódio que tem no nosso sangue, ela tem que variar entre 135 e 145.
tá? Já vou falar um pouquinho mais sobre a importância do sódio no nosso sangue. Todo o resto é normal. Ureia e creatinina, que são medidores da função renal, normal. Glicose, um pouquinho alta, né? Um paciente diabético, mas um pouco alta, nada demais. Nada que preocupe mais aqui, ó, um cloreto baixo, vamos falar sobre isso já já, né? O cloreto está abaixo, o potássio normal e o sódio muito baixo, pessoal. Para você ter noção, toda vez que o sódio está abaixo de 135, é considerado hiponatremia. A hiponatremia, ela é leve se esse paciente tiver entre 130 e 135 é leve. Se tiver abaixo de 130 é moderada. Se tiver abaixo de 120 é grave. A hiponatremia é grave, esse paciente corre risco de vida, tá? E olha a hiponatremia do cara, 115 de hiponatremia. Hiponatremia importante, tá? Vamos falar muito sobre isso aqui, ó. Miliequivalentes por litro, tá? Vamos falar bastante disso aqui, é um dos focos da nossa aula, tá bom? Então, provavelmente eu achei qual é o diagnóstico desse paciente, tá? O diagnóstico do paciente é o seguinte: esse paciente tem uma hiponatremia grave, porque tem um nível de sódio menor do que 120, e ela é euvolêmica, porque ele está com a quantidade de líquidos no corpo normal, tá? Então, ele tem hiponatremia grave euvolêmica. Presta atenção, pessoal, como eu falei, há simplificações que eu estou fazendo aqui. Existem vários tipos de hiponatremia, por exemplo, hiponatremia hipotônica, hipertônica. Eu não estou tratando e eu não estou aprofundando muito, tá? Eu vou aprofundar só até onde eu quero aqui para que você aproveite esse caso e você ache interessante e você aprenda com ele. Diagnóstico 2, rebaixamento do nível de consciência secundário ao problema 1, tá? Ou seja, o paciente teve um rebaixamento do nível de consciência devido à hiponatremia. E lembrando que ele teve um traumatismo crânioencefálico leve há 7 dias. Ele bateu a cabeça lá. Eu não lembro se quando ele bateu a cabeça ele desmaiou, teve alguma concussão, porque aí seria considerado moderado o TCE dele, mas vamos lá, isso aí agora não importa pouco. Então, achamos o diagnóstico do nosso paciente. O nosso paciente tem uma hiponatremia. Mas aí, vamos lá, vamos agora entender o que está acontecendo com o corpo desse paciente, até para que eu possa saber como que eu vou tratá-lo, tá bom? Então, essa foi a primeira parte do caso clínico, que é entendendo como é que, assim, tentando diagnosticar o paciente, e uma vez que ele está diagnosticado, vamos agora estudar a fisiopatologia, né? Por que a hiponatremia traz isso para o paciente, e vamos também para o tratamento, que é a parte em que a gente vai usar mais conceitos de química, tá bom? Vamos lá, vamos para a fisiopatologia do nosso paciente.